Leitura do livro de Gênesis, do capítulo 48, 49 e 50. Gênesis, capítulo 48. Depois disso, José foi informado: seu pai está ficando fraco. Em vista disso, ele foi vê-lo e levou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e comunicou-se então a Jacó. Seu filho José veio ver o Senhor. Então Israel reuniu forças e se sentou na sua cama. Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu a mim em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele me disse: eu lhe darei filhos, vou fazê-lo numeroso, vou transformá-lo numa congregação de povos e vou dar esta terra à sua descendência, como uma propriedade permanente. Agora seus 2 filhos que nasceram na terra do Egito, antes de eu vir para o Egito, são meus. Efraim e Manassés se tornarão meus, assim como Ruben e Simeão são meus. Mas os filhos que você tiver depois deles serão seus, e eles receberão a herança, sob o nome dos irmãos deles. Quando eu vinha de Padã, Raquel morreu ao meu lado, na terra de Canaã, enquanto ainda havia um bom trecho de terra, antes de chegar a Efrate. Eu a enterrei ali no caminho de Efrate, isto é, Belém. Então Israel viu os filhos de José e perguntou: quem são estes? José respondeu a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu neste lugar. Então ele disse: por favor, traga-os a mim, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel estavam enfraquecidos por causa da idade, e ele mal podia enxergar. Por isso José os levou para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. Israel disse a José: eu nunca imaginei que veria o seu rosto, mas Deus me deixou ver também a sua descendência. José os afastou então dos joelhos de Israel e se curvou com o rosto por terra. Em seguida, José pegou os 2, Efraim com a mão direita, para que ficasse à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda, para que ficasse à direita de Israel, e os levou para perto dele. No entanto, embora Efraim fosse o mais novo, Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça dele, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Pôs as mãos assim de propósito, embora Manassés fosse o primogênito. Então ele abençoou José e disse: o verdadeiro Deus, diante de quem andaram meus pais Abraão e Isaque, o verdadeiro Deus que me pastoreou durante toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me tem livrado de toda calamidade, abençoe os rapazes, que seja perpetuado por meio deles o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, que eles aumentem até se tornarem uma multidão na terra. E José viu que seu pai mantinha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e não gostou disso. Então ele tentou pegar a mão de seu pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. José disse a seu pai: assim não, meu pai, porque o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai se recusava a fazer isso, e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Este também se tornará um povo e também se tornará grande. No entanto, seu irmão mais novo se tornará mais do que ele, e a descendência de Efraim será numerosa o suficiente para formar nações inteiras. Então, continuando a abençoá-los naquele dia, disse: que o povo de Israel mencione você quando proferir bênçãos, dizendo: que Deus o torne como Efraim e como Manassés. Assim, ele pôs Efraim na frente de Manassés. Depois, Israel disse a José: veja, eu estou morrendo, mas Deus certamente continuará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. Quanto a mim, eu lhe dou uma porção de terra a mais do que a seus irmãos, a qual tomei das mãos dos amorreus, com a minha espada e o meu arco. Gênesis
Gênesis capítulo 49. E Jacó chamou os seus filhos e disse: reúnam-se para que eu lhe diga o que acontecerá a vocês na parte final dos dias. Reúnam-se e escutem, filhos de Jacó. Sim, escutem a Israel, seu pai. Rúben, você é o primogênito, meu vigor e o primeiro fruto da minha faculdade reprodutiva, a excelência da dignidade e a excelência da força. Imprudente como águas turbulentas, você não sobressairá, pois subiu à cama de seu pai. Naquela ocasião, você desonrou a minha cama. Ele realmente subiu nela. Simeão e Levi são irmãos. Suas armas são instrumentos da violência. Não entre no grupo deles, ó minha alma. Não se junte à assembleia deles, ó minha honra. Porque na sua ira mataram homens, e por diversão cortaram os tendões de touros. Maldita seja a sua ira, porque é cruel, e a sua fúria, porque é impiedosa. Eu os dispersarei pelo território de Jacó, e os espalharei em Israel. Quanto a você, Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um filhote de leão. Você subirá depois de comer a presa, meu filho. Ele se agacha e se estica como um leão. E como a um leão, quem se atreve a acordá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de governante de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele pertencerá a obediência dos povos. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e seu jumentinho a uma videira seleta. Ele lavará sua vestimenta em vinho, e a sua roupa no sangue das uvas. Seus olhos são vermelho escuros por causa do vinho, e os seus dentes são brancos por causa do leite. Zebulão residirá junto à costa marítima, junto à costa onde os navios ficam ancorados, e sua fronteira se estenderá na direção de Sidom. Isacar é um jumento de ossos fortes, deitado debaixo das suas cargas. Ele verá que o lugar de descanso é bom e que a terra é agradável. Ele abaixará o ombro para levar o fardo e se sujeitará a trabalhos forçados. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora cornuda à margem do caminho que pica o calcanhar do cavalo, de modo que o cavaleiro cai para trás. Eu esperarei a salvação que virá de ti, ó Deus. Quanto a Gade, um bando de saqueadores o atacará, mas ele atacará o calcanhar deles. O pão de Aser será abundante, e ele fornecerá alimento próprio de reis. Naphtali é uma corça esguia. Ele fala palavras belas. José é o ramo de uma árvore fértil junto a uma nascente, cujos ramos se estendem por cima do muro. Mas os arqueiros o hostilizavam, atiravam contra ele e guardavam o rancor dele. Contudo, seu arco permaneceu no lugar, e suas mãos continuaram fortes e ágeis. Isso veio das mãos do poderoso de Jacó, o pastor, a pedra de Israel. Ele provém do Deus do seu pai, e Deus o ajudará, e ele está com o Todo-Poderoso, e este o abençoará com as bênçãos dos céus acima, com as bênçãos das profundezas embaixo, com as bênçãos dos peitos e do ventre. As bênçãos de seu pai serão superiores às bênçãos das montanhas eternas, às coisas desejáveis dos montes duradouros. Elas continuarão sobre a cabeça de José, no alto da cabeça do escolhido, dentre os seus irmãos. Benjamim continuará a dilacerar como um lobo.
De manhã comerá a presa e ao anoitecer repartirá o despojo. Desses procedem as 12 tribos de Israel. E isso é o que o seu pai lhes disse ao abençoá-los. Ele deu a cada um deles uma bênção apropriada. Depois lhes deu estas ordens: estou sendo reunido ao meu povo. Enterre-me junto aos meus pais, na caverna que fica no campo de Efron, o Hitita, a caverna no campo de Macpela, em frente de Manre, na terra de Canaã, o campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para servir de sepultura. Ali enterraram Abraão e Sara, sua esposa. Ali enterraram Isaque e Rebeca, sua esposa. E ali eu enterrei Leia. O campo e a caverna que há nele foram comprados dos filhos de Et. Assim, Jacó terminou de dar as instruções aos seus filhos. Então ele recolheu os pés à cama e deu seu último suspiro, e foi reunido ao seu povo. Gênesis capítulo 50. Então José se lançou sobre seu pai, chorou abraçado a ele e o beijou. Depois disso, José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem seu pai, de modo que os médicos embalsamaram Israel, e levaram 40 dias inteiros fazendo isso, pois esse é o período necessário para o embalsamento. E os egípcios continuaram a chorar por ele durante 70 dias. Quando se passaram os dias de luto por ele, José disse à corte de Faraó: se eu achei favor aos seus olhos, levem a Faraó esta mensagem. Meu pai me fez prestar um juramento. Ele disse: veja, eu estou morrendo. Você deve enterrar-me na minha sepultura, que escavei na terra de Canaã. Por favor, deixe-me subir para enterrar meu pai, e depois disso eu voltarei. Faraó respondeu: vá e enterre seu pai, assim como ele o fez jurar. Assim, José subiu para enterrar seu pai, e todos os servos de Faraó foram com ele, os anciãos da sua corte e todos os anciãos da terra do Egito. Também todos os da casa de José, seus irmãos e os da casa de seu pai, deixaram somente suas crianças, suas ovelhas e seus bois na terra de Gozém. Carros e cavaleiros foram com ele. O grupo era muito numeroso. Chegaram então à eira de Atade, que fica na região do Jordão, e ali realizaram uma grande e amarga lamentação, e ele guardou luto por seu pai durante 7 dias. Os habitantes daquela terra, os cananeus, viram a lamentação deles na eira de Atade, e exclamaram: esse é um grande luto para os egípcios. E por isso que o lugar que fica na região do Jordão foi chamado de Abel-Mizraim. Então seus filhos lhe fizeram assim como ele o havia instruído. Seus filhos os transportaram para a terra de Canaã e o enterraram na caverna do campo de Macpela, o campo em frente de Manre, que Abraão havia comprado de Efron, o Hitita, como propriedade para servir de sepultura. Depois de enterrar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e todos os que tinham ido com ele enterrar seu pai. Vendo que o seu pai havia morrido, os irmãos de José disseram: pode ser que José guarde rancor de nós, e ele nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso, eles mandaram dizer a José: seu pai deu a seguinte ordem antes de morrer. Isto é o que devem dizer a José: eu lhe imploro, por favor, perdoe a transgressão de seus irmãos e o pecado que eles cometeram ao fazer-lhe tanto mal. Agora, por favor, perdoe a transgressão dos servos do Deus do seu pai. E José chorou quando falaram com ele. A seguir vieram também seus irmãos e se prostraram diante dele e disseram: aqui estamos com os seus escravos. José lhes disse: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus?
Embora vocês quisessem me fazer o mal, Deus quis que as coisas acabassem bem e que muitas vidas fossem preservadas. E é isso que Ele está fazendo hoje. Agora, não tenham medo. Eu continuarei a sustentar vocês e as suas crianças. Assim, Ele os consolou e com suas palavras os tranquilizou. José continuou a morar no Egito, ele e os da casa de seu pai. E José viveu 110 anos. José viu a terceira geração dos filhos de Efraim, também os filhos de Maquir, filho de Manassés. José os reconheceu como seus próprios filhos. Por fim, José disse a seus irmãos: estou morrendo, mas Deus sem falta voltará a atenção para vocês, e certamente os levará para fora desta terra, para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Por isso, José fez os filhos de Israel prestar um juramento. Disse-lhes: Deus sem falta voltará a atenção para vocês. Prometam-me que levarão meus ossos para fora daqui. E José morreu aos 110 anos de idade. Então mandaram embalsamá-lo e ele foi posto no caixão no Egito.